Oi, gente, a gente vai resolver agora uma questão sobre história do Brasil, principalmente Brasil e Império. Vamos lá, com foco, em Brasil e Império. Vamos lá para o enunciado. O fragmento narra a morte do conselheiro Vale em abril de 1859. É possível perceber aspectos relacionados à história do Brasil remanescentes do período colonial, mas que permaneceram ainda durante o período imperial. Assinale a alternativa correta que apresenta esses aspectos. Ou seja, a partir do fragmento a gente vai tirar aspectos que são do período colonial e que permaneceram durante o período imperial. Ok? Vamos para o texto. Leia com atenção o trecho do romance Helena, de Machado de Assis. No dia seguinte fez-se o enterro, que foi um dos mais concorridos que ainda viram os moradores de Andaraí. Cerca de 200 pessoas acompanharam o finado até a morada última, achando-se representadas entre elas as primeiras classes da sociedade. O conselheiro, posto não figurasse em nenhum grande cargo do Estado, ocupava elevado lugar na sociedade, pelas relações adquiridas cabedais, educação e tradições da família. Seu pai fora magistrado no tempo colonial e figura de certa influência na corte do último vice-rei. Pelo lado materno, descendia de uma das mais distintas famílias paulistas. Ele próprio exercera 2 empregos, havendo com habilidade em decoro, do que lhe adveio a carta de conselho e a estima dos homens públicos. Vamos lá. Assinale a alternativa correta que apresenta esses aspectos, que são algo do período colonial que se mantiveram no período imperial, pós a independência, né? Vamos lá. Letra A. A transformação da sociedade brasileira pós-independência, já que, com a abolição da escravidão, as elites associadas ao tráfico de mão de obra africana, ligada aos vice-reinatos, e de captura de mão de obra nativa, os bandeirantes paulistas, passaram a contar com algum prestígio social na corte. Gente, zero. As estruturas sociais não mudaram, o mesmo Brasil, com outra roupagem. Sabe? É tipo, troquei de roupa, mas continuo o mesmo. Não teve essa questão, os bandeirantes eram, assim, completamente... a coroa achava os bandeirantes completamente selvagens e brutos, assim. Selvagem de ignorante, enfim, sem modos, de jeito nenhum, gente. E nem ligado aos vice-reinatos. Não, essas elites ligadas aos vice-reinatos. Não. Vamos lá. Letra B. A manutenção da estrutura social ligada à administração da colônia portuguesa, que diminuía todas as possibilidades de mobilidade social, perceptível por meio da longevidade das relações de poder, que, mesmo após a independência do Brasil, ainda eram perceptíveis em meados do século XIX. Gente, então a gente vai ter essa aqui como gabarito, a letra B. Justamente porque ela fala de uma manutenção da estrutura social, como o começo do enunciado diz, que é o que eu acabei de falar, de tipo, é o mesmo Brasil, com a diferente roupagem. O grito de Dom Pedro I, quando declarou a independência, pouco mudou o que o Brasil era de verdade. A estrutura social mudou, a estrutura social não mudou, continuou a mesma coisa, os privilégios continuaram os mesmos de quando éramos metrópole portuguesa. E é justamente isso que está dizendo a letra B, por isso a gente vai ter ela como a nossa resposta. Vamos ver os erros das outras 3 alternativas agora. A permanência da hegemonia social da aristocracia da terra, ligada à produção agrícola para exportação, seja ela açucareira, seja cafeeira, que desde os primórdios do período colonial buscou a libertação do Brasil dos grilhões portugueses, objetivando sua autonomia política e regulamentando a vida política do Brasil. Desde os primórdios do período colonial não se encaixa. E objetivando sua autonomia política e regulamentando a vida política do país. Não é agora que essas elites agrárias elas vão controlar a política do país. Então a gente já elimina a letra C. Vamos lá, letra D. A mudança de paradigma com relação às relações sociais. Aqui a gente já elimina que não teve essa mudança de paradigma. Essa mudança de ideia com relação às relações sociais. Não teve, como eu acabei de falar. O pobre continuou pobre, o rico continuou rico, o fazendeiro continuou fazendeiro.
assim, teoricamente, mudava que o Brasil estava independente. Na prática, não teve muita coisa que mudou. Vamos lá. O que se tornou cada vez mais evidente com a ascensão de Dom Pedro I ao trono do Brasil, refutando qualquer forma de memória portuguesa, da colonização portuguesa, e criando uma classe política fundamentada nos ideais positivistas e liberais do século XIX, para a composição da política nacional. Vamos lá, tá cheio de erro. Refutando qualquer forma de memória da colonização portuguesa, de jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente continuou conservando nossas bases coloniais. Inclusive, tem filósofos, sociólogos que dizem que a gente conserva muita dessa memória de colonização até os dias atuais, criando uma classe política fundamentada nos ideais positivistas e liberais do século XIX. Gente, isso não vai acontecer. Esses ideais positivistas e liberais, eles vêm com a proclamação da República um pouco depois, que é a ideia de ordem e progresso, sabe? Então tá errado a letra D. Letra E. A dinâmica da mobilidade social brasileira. Gente, mobilidade social brasileira não. Que permitia a alternância entre as classes sociais. Sem essa alternância, elite, sempre no poder, as cortes sempre no poder. E é como Chico Sainz dizia, né? O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Sempre foi assim, infelizmente. E que após a independência, em 22, encontrou novos ambientes para a promoção dos mais pobres. De jeito nenhum. Visto que era permitido a todos os cidadãos participar da vida pública do país, como comprova o texto lido. O texto lido não comprova isso, tendo em vista a multidão que se apresentou no enterro do conselheiro. De jeito nenhum. Principalmente porque a multidão que ele fala lá também é uma aristocracia, né? Por ele ser filho de gente importante, por ele ser neto de gente importante. Enfim, importante, né? É isso, gente.